Carioca de 99, enfim, galera, chegamos, né, no último ano, né, dos anos 90, né, enfim, chegamos no Carioca de 99, né, fala, galera, agora vamos falar direito, né, fala, galera, tudo bem? Aqui é o Geforte, meu, e vamos falar desse estadual, né, é um estadual marcante que foi conquistado pelo Flamengo, né, e pra gente falar do campeão, a gente tem que falar do regulamento, né, que foi basicamente o mesmo do ano anterior, né. Tivemos uma tal seletiva, tal, onde classificaram dois times pequenos, né? E aí juntou ali com os 10 times, né? E aí simples, né? Taça Guanabara e Taça Rio, né? O campeão de cada taça faz a final do campeonato, né? E dessa vez tivemos, né? Dois campeões diferentes nesses turnos, né? E o campeão do Carioca de 99 foi o Flamengo, né? O Flamengo voltava a ganhar o Carioca depois de 3 anos, né? E esse com um time assim que ninguém apostava muito, né? O Flamengo chegou até meio desacreditado naquele ano, né? Porque o grande favorito era o Vasco da Gama, que estava com um grande time, estava vindo talvez só o melhor momento, né, de sua história, né? E talvez, né, o Botafogo poderia complicar um pouquinho, né? Talvez o Botafogo estivesse um pouco à frente. O Fluminense a gente não consegue colocar porque o Fluminense estava muito mal nas pernas, estava para disputar a Série C, vixe. O Fluminense tava de dar dó, tava de dar dó na época, enfim. O Flamengo, apesar de não estar entre os favoritos, né? Conseguiu conquistar a Taça Guanabara, né? De forma invicta, né? Ganhou 8 jogos em 9, né? Inclusive o jogo do título foi contra o próprio Vasco, né? O favorito Vasco, né? Numa vitória de 2-1. E o Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara. O Flamengo disputou o título da Taça Rio, né? Mas só que o time vacilou ali nas rodadas finais e o campeão do segundo turno, né, que é a Taça Rio, foi o Vasco, né? E aí a final foi entre Flamengo e Vasco, né? Clássico dos milhões, né? Um clássico que voltava a acontecer depois de 11 anos, né? Desde o Carioca de 88, né? Quando o Vasco foi o campeão, né? Aquele famoso gol do Cocada, enfim. Só que apesar disso, o favoritismo era do Vasco, né? O Vasco tinha feito uma campanha melhor que o Flamengo, né? Podia jogar até por dois resultados iguais, né? Só que não foi bem assim, né? No primeiro jogo, empate 1-1, né? Imagina, né? Jogo no Maracanã, primeiro jogo, né? Dois times meio assim receosos, né? Estudando mais um ou outro e o jogo acabou, né? Muito mais pegado e terminou empatado, 1-1. E aí na volta, né? O mando era do Vasco, né? E o Vasco tinha a vantagem de poder empatar de novo para ser campeão. Um jogo tenso, também pegado e tal. Até que aos 33 minutos, uma falta, não frontal, mas um pouco longe ali. Uma falta muito parecida, né? Com o que iria acontecer 2 anos depois, tá? Também com o mesmo time, contra o mesmo adversário. A gente vai chegar lá. Enfim. E aí nessa falta, o Rodrigo Mendes, né? Chutou forte, né? Pegou bem na bola, né? Conseguiu vencer o goleiro Carlos Germano. E no ângulo, o Mendes faz o gol para o Flamengo, né? 1-0. E assim o Flamengo suporta a pressão do Vasco nos minutos finais. E assim o Flamengo era campeão carioca, né? Mostrando superação, né? Mostrando, né? Ser um time de chegada, né? Quando ninguém costuma apostar no Flamengo, né? E um título merecido, né? Porque o Flamengo, né? Soube se reconstruir, soube, né? Tipo, deixar de lado essa desconfiança e crescer na hora certa e chegar ao título, né? O time base do Flamengo, né? Eu vou ler aqui. O time base do Flamengo, que foi campeão em 99, era Klemer no gol. A defesa era Pimentel, Fabão, sim, esse Fabão, que anos depois seria famoso, né? Conhecido no São Paulo, né? Tipo, começou a fazer essa história no Goiás, depois foi pro São Paulo e foi campeão quase tudo no São Paulo, enfim, esse é o Fabão. Voltando a falar, né? Klemer, Pimentel, Fabão, Luiz Alberto, que anos também depois se destacaria no Santos. E o Atirson, né? O jovem Atirson. Meio campo era Leandro Ávila, às vezes jogava o Wagner, Jorginho, tá? Não é o Jorginho, aquele do Tetra, é outro Jorginho. O Beto, né? O Beto Cachaça e o Rodrigo Mendes, né? Que inclusive foi o artilheiro do time nesse campeonato, eu acho. Ou foi o segundo. Não, foi. O Mendes nem foi artilheiro, desculpe.
O Mendes fez só 2 gols nesse campeonato, ou seja, ele fez um gol nesse aí durante o campeonato lá, e o segundo gol dele foi o do título, né? O artilheiro do time nesse campeonato foi o Romário. Enfim, vamos recordar a base, vai. Klemer, Pimentel, Fabão, Luiz Alberto e Atirson, Leandro Ávila, Jorginho, Beto e Rodrigo Mendes. No ataque, Leandro Machado e Romário, né? O banco do Flamengo tinha uns nomes ali um pouco conhecidos ali, sabe? Tinha um Fábio Baiano, ninguém na época conhecia muito, e 2 caras que todo mundo conhece, o William Nildo, né? Que já estava no Flamengo há uns anos aí, que anos antes tinha sido campeão no Botafogo, né? Brasileiro. E o Caio, né? O Caio Ribeiro, esse mesmo Caio Ribeiro aí, que é comentarista hoje na Globo e tal, enfim. Agora vocês vão ver o jogo do título do Flamengo, né? O de 1-0 lá do gol do Rodrigo Mendes, e a gente já volta para falar do resto. A bola já. Vai para a cobrança o time do Flamengo. Partiu o Rodrigo, bateu, passou pela barreira. Gol! Rodrigo Mendes do Flamengo! O Flamengo vai conquistar o 25º título de campeão do Rio de Janeiro. A festa é rubro-negra do Maracanã. Flamengo 1, Vasco 0. O Flamengo é campeão do Rio de Janeiro de 99. Explode o torcedor rubro-negro. Danado aqui no banco, perto do banco do Vasco da Gama. Você tá vendo aí a festa? A festa é do Flamengo, a alegria é do Flamengo. Campeão de 1999. Bom, gente, agora vocês viram, né? O jogo do título, né? Que o Flamengo foi campeão, né? Agora vamos falar dos outros 3 grandes, né? E vamos começar pelo Botafogo, né? O Botafogo não foi bem, né? Nesse campeonato, tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio, né? O Botafogo ficou em 7º na Taça Guanabara e em 6º na Taça Rio, ou seja, não ameaçou nenhuma vez, né? Sonhar com título, né? No Rio São Paulo o Botafogo não foi bem, né? Só que na Copa do Brasil o Botafogo foi longe, né? Chegou até as finais e perdeu o título pro Juventude, enfim. Agora estamos no Fluminense. O Fluminense estava vivendo um ano infernal em 99. O time ia jogar a Série C, né? Ou seja, montou um novo time, um time bem diferente e tal, né? Enfim, as despesas, né? O salário, sei lá, aquelas coisas todas do Fluminense em comparação com os 3 rivais era bem menor. Enfim, o Fluminense vivia uma realidade diferente ali. Só que na Taça Guanabara o Fluminense até que foi um pouco bem, né? O time ficou em 3º ali, só ficou a 6 pontos, né, do Flamengo, né? Ou seja, tentou brigar tal, né? Ficou ali de forma honrosa até. Na Taça Rio, o Flu não foi muito bem, ficou em 5º, né? Na classificação geral, o Fluminense ficou em 4º, né? 4º ou 5º, se eu não estiver errado. E o Vasco, né? O Vasco estava forte em 99. Ainda por cima trouxe o Edmundo, né? O Vasco conseguiu repatriar o Edmundo, né? Da Fiorentina, né? E trouxe de volta também o Donizete, né? Que tinha saído, depois voltou, enfim. E o Vasco estava forte, era um dos favoritos ao título. No primeiro turno o Vasco fica em segundo, só que aí no segundo turno o Vasco ganha a Taça Rio, né? Inclusive numa vitória histórica sobre o Flamengo, né? Pelo 2-0 e tal, né? E os vascaínos tiraram onda, né? Depois desse título e tal, porque os dois iriam se enfrentar pra final, né? E os vascaínos tiraram onda, né? Falando que não, o Flamengo vai ser vice-campeão, né? Principalmente o Eurico Miranda, né? Ganhamos do Flamengo e tal, e agora eles vão tremer na final, o Vasco vai ganhar o título e tal, enfim. Né? Aquelas coisas, né? Do Eurico. Só que nas finais, né? Não deu o que o vascaíno sonhava, né? O Vasco acabou vice-campeão e a torcida teve que aturar, né? Os flamenguistas zoando, né? Enfim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos ficando por aqui. A gente vai encerrar o vídeo. Dê um like, compartilha o vídeo, comenta também, tá? Nós vamos ficando por aqui e falou.